Às 8h45 da noite, no dia 2 de outubro de 2025, bem no coração industrial da Rússia, enquanto Vladimir Putin discursava no clube de discussões de Valdai, um enxame de drones ucranianos estava a apenas 10 minutos de transformar uma fábrica russa bilionária no espetáculo de fogos de artifício mais caro do mundo. O alvo? A planta química Azat, o pulmão da máquina de guerra de Putin. É dali que saem os componentes explosivos, usados em praticamente cada projétil de artilharia disparado nas linhas de frente. Mas aqui vem o detalhe que parece desafiar as leis da física. Um drone desse porte só tem combustível para no máximo 1.000 quilômetros de voo. Por todos os cálculos, esse enxame deveria ter ficado sem energia a mais de 600 quilômetros. Só que os ucranianos estavam um passo à frente. Esses FP-PUM não estavam voando sozinhos. Eles eram sustentados por uma rede aérea invisível, uma cadeia secreta de drones-mãe que transmitiam energia para os drones de ataque, ampliando o alcance muito além do que os engenheiros russos acreditavam ser possível. E tudo foi cronometrado com precisão para coincidir com o único momento em que os comandantes russos estariam mais distraídos: o discurso televisionado de Vladimir Putin. Mas, para atingir o coração da indústria russa, os drones precisavam primeiro passar despercebidos por um sistema de defesa perimetral tão falho que seus próprios operadores o apelidaram de alarme de geladeira, porque ele dispara mais falsos alertas do que ameaças reais. De um lado, a Rússia, com sua fortaleza bilionária. Do outro, a Ucrânia com drones baratos, uma rede de energia invisível e um domínio impressionante da psicologia humana. É o momento de trocar força bruta por inteligência. Às 8h51, o drone líder da formação FPAM cruza o perímetro de detecção de 65 quilômetros. Dentro de um posto de vigilância russo, o alarme de geladeira finalmente soa. O sistema funciona, mas o problema está no software. Ao detectar vários pontos lentos e baixos, ele comete um erro fatal. Confunde o enxame com um bando de gansos voando pela neblina industrial. E aqui está o ponto que muitos analistas ignoram, mas que é a chave da estratégia ucraniana. Esse radar foi projetado para detectar mísseis vindos da estratosfera, não drones voando a menos de 60 metros do chão. O sistema tem um atraso de 3 segundos na filtragem de interferências, tempo suficiente para decidir se algo é uma ameaça ou apenas ruído. Para um míssil balístico, 3 segundos não são nada, mas para esses drones é um bilhete dourado. Quando o radar russo começa a duvidar de sua teoria dos gansos, o drone líder joga sua primeira carta, libera uma nuvem de microflares baratos, criando uma assinatura de radar do tamanho de um jato comercial. Enquanto o radar tenta processar essa imensa ilusão digital, o restante do enxame mergulha nas colinas dos Urais, usando a própria curvatura da Terra como escudo. A inteligência artificial a bordo recalcula a rota em milissegundos, mais rápido do que o tempo que um operador russo leva para dar um gole no café. Ziga à esquerda, zaga à direita, e o radar agora está caçando fantasmas. Eles romperam o perímetro. Sucesso total, mas a vitória dura pouco. O caos eletrônico do radar confuso ativa a próxima camada de defesa russa, e essa é muito mais brutal. Às 8h53, a tela do operador russo se transforma num mar de estática digital. Um módulo de guerra eletrônica TK-20 e 5E acaba de ser ativado, inundando o ar com energia eletromagnética suficiente para fritar um iPhone a mais de 1 quilômetro de distância. O sinal de GPS desaparece. O link de controle morre. Para qualquer drone comum, a mais de 1.600 quilômetros de casa, isso seria uma sentença de morte.
Fim da missão. Mas e aqui está o golpe de mestre, os ucranianos já esperavam por isso. Assim que o sinal é cortado, o modo fantasma entra em ação. Enquanto os russos tentam derrubar o controle remoto, os drones simplesmente param de ouvir. Eles passam a navegar sozinhos, comparando o terreno captado pelas câmeras com mapas de satélite pré-carregados. É como tentar bloquear o rádio de um motorista sem perceber que ele está usando um mapa de papel e conhece cada curva da estrada. Mas os drones ucranianos não estão apenas resistindo ao ataque eletrônico. Um dos drones se separa do grupo, sobe a 150 metros de altitude e detona antes da hora. É um sacrifício calculado. A explosão cria um pulso eletromagnético repentino que sobrecarrega o processador de guerra eletrônica russo, uma isca digital que força o sistema a reiniciar. Nesse breve instante de caos eletrônico, a primeira drone mine da rede fantasma entra em ação. Lançada horas antes, de dentro de uma van camuflada perto de Kursk, ela sobe até a altitude operacional e dispara um feixe concentrado de energia de rádio a quase 25 km de distância, atingindo o drone líder F-1. A bateria, que já estava no vermelho, começa a recarregar. O drone acaba de dar seu primeiro gole de energia a longa distância. O sinal com o operador volta a piscar. Eles atravessaram a muralha eletrônica. Mas há um problema e é grande. Aquela explosão sacrificial não foi apenas um sinal eletrônico. Foi real. E, lá embaixo, as patrulhas russas viram tudo. Às 8h55 da noite, rajadas de metralhadoras pesadas cortam o céu, traçantes riscando a escuridão em uma resposta desesperada e caótica. Os soldados russos agora sabem que estão sob ataque. Um lançador móvel de mísseis antiaéreos é rapidamente colocado em posição. A torreta gira freneticamente, caçando um alvo no escuro. É o momento em que, teoricamente, o poder de fogo bruto deveria aniquilar a tecnologia barata. Mas há uma falha fatal nessa reação apressada: o tempo humano de resposta. O comandante russo, provavelmente, acabou de se afastar do discurso de Putin, gritando ordens pelo rádio. A equipe do sistema antiaéreo precisa de 10 segundos inteiros para travar a mira e se preparar para atirar. E foi exatamente nesse intervalo de 10 segundos que a estratégia ucraniana foi construída, o intervalo entre o pânico e a ação real. Quando o sistema russo finalmente consegue travar o alvo, os drones executam sua manobra final de engano elegante, precisa, mortal. Um dos drones se separa, sobe bruscamente e atrai o radar russo, tornando-se um alvo voluntário. Enquanto a tripulação russa persegue a isca, o grupo principal de ataque desce. Eles mergulham em direção à fábrica, colados ao relevo, desviando de rajadas aleatórias de tiros como atletas em estado de fluxo. Os sistemas de voo guiados por IA fazem ajustes de rota a cada 50 milissegundos, literalmente pensando mais rápido que as balas que passam ao redor. E justo quando suas baterias começam a cair por causa das manobras intensas, o segundo elo da cadeia fantasma entra em cena. A 60 milhas de distância, pairando disfarçado no radar terrestre como um balão meteorológico lento, o segundo drone-mãe envia um novo pulso de energia, recarregando o enxame para a investida final. O sistema antiaéreo russo foi enganado. As patrulhas em solo estão atirando no nada, e o enxame principal de ataque agora avança a toda velocidade, rasgando o ar a poucos metros do solo. As chaminés da usina já estão à vista, mas, de repente, um novo alarme soa desta vez, de dentro da própria fábrica. Às 8h57, o centro de comando russo finalmente tem um momento de clareza. Seus drones falharam. Seus bloqueadores de sinal falharam. Seus mísseis falharam. E os drones ucranianos continuam vindo. Isso não deveria ser possível.
Eles só podem ter uma fonte de energia secreta. É uma dedução brilhante, uma conclusão digna de um gênio militar, mas chega 5 minutos tarde demais. A centenas de quilômetros dali, um radar de busca de longo alcance varre o céu e detecta um eco fraco e intermitente. É um dos Furia-M, as drones-mãe ucranianas flutuando alto na estratosfera. Um drone de reconhecimento holandês é imediatamente desviado para caçá-lo e cortar a linha de vida do enxame. Os russos acreditam ter encontrado o calcanhar de Aquiles, mas há um detalhe que eles não poderiam saber. A rede fantasma não é uma cadeia simples. É uma malha inteligente e autorreparável. É como tentar desligar uma lâmpada e descobrir que a casa inteira está ligada a uma dúzia de disjuntores diferentes. Quando o holandês russo se aproxima de uma das Furia-M, a rede ucraniana guarda sua jogada final. A Furia-M visada não foge. Em vez disso, ela projeta um feixe de energia fantasma, um sinal isca que arrasta o caçador russo para uma perseguição inútil. Enquanto Orlan persegue o fantasma, a IA da rede já redirecionou o fluxo real de energia. O sistema russo leva 10 segundos para calcular uma interceptação. A IA ucraniana faz a mesma mudança em menos de 2 segundos. Os pulsos de energia finais são disparados pela última Furia-M da cadeia lançada apenas 1 hora antes, de uma posição oculta a cerca de 96 km do alvo. Os drones de ataque FPUM, agora a apenas segundos do objetivo, recebem a carga final. As baterias saltam para 100%, a linha de vida está segura, o ataque está totalmente energizado e não resta mais nada entre eles e o alvo, exceto os próprios protocolos de segurança química em pânico da fábrica. Às 20h58, a luta sai do digital e entra no químico. Trabalhadores alarmados dentro da planta Azot pressionam os grandes botões vermelhos. Válvulas de segurança de emergência pesando centenas de quilos começam a se fechar com rangidos. Um sistema de supressão química desperta, enchendo as junções de tubulação com uma espessa cortina branca de espuma. No papel, é a última e heróica resistência. Uma barreira de aço e espuma projetada para evitar a catástrofe. Mas os ucranianos já sabiam qual era a fraqueza. Com imagens térmicas de satélite, mapearam cada tubo e, mais importante, cronometraram cada válvula. Sabem que aquelas portas de aço levam 20 segundos para fechar completamente. Uma janela de 20 segundos. O FP1 Litroider está agora a 460 metros tempo para impacto. Menos de 3 segundos. Tentar deter um jato de cobre fundido viajando a impressionantes 24.000 km/h com espuma química é como tentar parar um trem de carga com uma mangueira de jardim. A física não se importa com intenções. Guiado pelo pulso final da Furia-M, o AI do drone faz a última microcorreção. Ignora a espuma, ignora as rajadas de metralhadora, ignora tudo, exceto o que importa. A solda imperfeita na linha principal de amônia, o elo mais fraco de toda a estrutura. O curso final está travado. O último segundo corre. As defesas da fábrica demoraram 17 segundos a mais do que precisavam. A câmera do FPUM trava a imagem com precisão absoluta. O alvo não é o tubo em si, é uma única emenda descolorida, uma imperfeição identificada por analistas ucranianos a mais de 640 km de distância, lá do espaço. No chão, um vigia solitário despeja a carga de sua AK-74 contra o céu, um último ato inútil de desafio. As balas cortam o ar vazio. Aquela usina bilionária tem a inércia de uma placa tectônica. O drone, porém, precisa de apenas 50 milissegundos para fazer um ajuste fatal. A parede de espuma branca avança sobre a câmera. A válvula de segurança ainda está rangendo. É tarde demais. Para mais atualizações sobre diplomacia global, sanções e desdobramentos desse e de outros conflitos,
Inscreva-se no canal Conflito do Século XXI.